No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando você entender algo na pregação ou na leitura da palavra de Deus, não deixe de lado. Coloque toda a sua confiança na revelação do que Deus está lhe dando e faça dela alvo de sua vida. O Senhor não deixou faltar nenhuma revelação na Sagrada Escritura. Tudo que é de Deus vai de Gênesis ao Apocalipse. Dentro desse limite, basearemos nossas atitudes e decisões. Ao povo de Israel foi dado por Deus o território que vai desde o grande mar até o rio Eufrates. Era esse o limite deles e a terra que deveriam tomar posse. A nossa terra são as Sagradas Escrituras. Ela inicia-se de Gênesis e vai até o livro do Apocalipse. Esse é o nosso território, é o nosso limite e devemos respeitá-lo. Mas quando vier outra inspiração fora da palavra de Deus, como veio ao coração do rei Davi, não devemos aceitar. Essa inspiração foi a grande derrota diante de tantas vitórias que Davi teve em sua vida, e ele causou um enorme prejuízo. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 ao 5, diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar: quem era aquela mulher? E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio com ela, pois já estava purificada da imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi comete o pecado do adultério. Ele teve uma relação sexual com a Batseba, a esposa do Urias, e a engravida. Quando Davi pergunta aos seus criados sobre a situação conjugal de Batseba, nesse momento ele deveria ter posto um ponto final nas suas más intenções, pois sendo ela casada, ele não deveria cobiçá-la. Antes mesmo dessas ações desastrosas, Davi deveria ter saído com seu exército para a batalha, a qual foi planejado, pois eles necessitavam que o seu líder maior estivesse presente. Mas, movido por sua vaidade e presunção, prefere ficar em casa, contemplando suas riquezas e vitórias. Cuidado, líder de igreja, que deixa seu rebanho sozinho. Cuidado, cônjuge, que não protege no luto por sua família. Um dia prestarão contas a Deus por sua omissão. No livro de 1 Timóteo 5, versículo 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que infiel. O rei Davi também deveria ter desviado seus olhares ao que estava observando uma linda mulher nua tomando banho. O ocioso rei estava em seu terraço, desperta nele atenção e interesse. Com essa atitude, Davi dá legalidade porque o diabo prossiga no seu plano de destruição, pois é de sua própria natureza. A Bíblia Sagrada chega a alertar, no livro de Salmo, capítulo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Tome muito cuidado com o que vê. Cuidado com os laços que o diabo coloca na internet, na televisão. Se você é casado, cuidado com aquela amizade do sexo oposto, no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. O diabo nunca brinca de ser diabo. Os passos para a consumação do pecado. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A pessoa é tentada pelo seu próprio desejo carnal. Esse desejo sendo consumado gera a morte espiritual. Então, o que devemos fazer? No livro de Tiago 4, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Davi viu aquela mulher nua, se ele tivesse desviado seus olhares, exatamente como fez José quando a mulher de Potifar o seduziu, não haveria essa mancha na sua história. Pecado, irmãos, é algo inegociável. Pecado não pode fazer parte de uma vida cristã. Nada disso teria ocorrido com o rei Davi se ele tivesse resistido ao diabo. Era o tempo que os reis saem à guerra. Ele deveria ter obedecido à vontade de Deus. Deveria ter ido junto com o seu exército para a batalha. Mas, movido por sua vaidade, prefere ficar em casa. Manda Joabe em seu lugar. Deve ter almoçado, deve ter saído em seguida para passear e descansar no terraço do palácio. Temos tantas coisas produtivas e saudáveis para fazer na vida, não é mesmo? Quando estamos ociosos, devemos ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, aprender mais de Deus, refazer os nossos planos. Que tal tirar 1 hora ou 2 e entrar na presença de Deus orando, se consagrando, lendo as Sagradas Escrituras, pedir ajuda ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, para que sejamos bênçãos? Felizmente muitos não fazem isso. Davi viu o que não deveria ver, cobiçou o que não deveria cobiçar e prosseguiu em fazer mal diante de Deus. Planejou matar Urias, esposo de sua amante, colocando ele na linha de frente de batalha para morrer. Meu amado e minha amada, você que é de Deus, fuja de tudo quanto é erro. Não permita que o diabo entre na sua vida. Você ajuda o Senhor. Entre urgentemente na sua presença. Confesse e peça perdão dos seus pecados. No livro de 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem tantas pessoas que mentem. Devemos recusar a mentira desde pequena até a mais grande. Jesus diz, no livro de João 8,44: vós tendes por pai ao pecado, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tem pessoas que gostam de ser aplaudidas, eles têm essa natureza maligna da vaidade. No livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 18 diz: vaidades são obra de engano, no tempo da visitação perecerão. Quando o Senhor nos usar para a sua obra, somente a Ele devemos render glórias e louvores. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11 diz: digno é o Senhor de render glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Também existe pessoas que não têm um coração limpo, observam e desejam outra pessoa que não é o seu cônjuge. Uma hora o diabo vai fazer essa pessoa cair e o preço será alto demais. No livro de Romanos, capítulo 6, 25 e 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Pois é, irmãos, Davi fez tudo isso. Deus teve que enviar o profeta Natã para alertá-lo e repreendê-lo. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 ao 4 diz: pois o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentou-se ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas olha que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele, com seus filhos. Do seu pocado comia, e do seu copo bebia, e dormia o seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para assar
para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou o homem que viera a ele. Davi, enfurecido, diz, 2 Samuel 12, 5, 6. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornara a dar quadruplicado, porque ele fez tal coisa e porque não se compadeceu. O profeta Natã surpreende Davi. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Aqui fica então a pergunta: por que Davi tinha que se envolver com uma mulher casada? Meu querido amado, se você ama a si próprio, nunca permita que o diabo entre na sua vida. O prejuízo será grande demais. As consequências dos atos de Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8 e 10. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor e o teu seio. Eu também dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada. E essa mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Depois o rei Davi se arrependeu de tudo que fez, mas essa palavra se confirmou na sua vida, e a espada não se apartou de sua casa. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas permitiu que o diabo a tocasse. Amado, mesma coisa, não poupou nem mesmo o homem que era segundo o seu coração. A pessoa pode ser de Deus, mas vai observando aqui, cedendo ali. O Senhor diz em sua palavra, em 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. Tem que ser santo, separado do pecado, nunca se inclinando ao pecado. Existem pessoas que se aproveitam do momento que ninguém está vendo, comete práticas que a palavra de Deus condena, olha o que não deve olhar, pensa coisas obscenas, odeia, mesmo em pensamento. Em 1 João 2,11 diz: Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe onde deva ir, porque as trevas se cegaram os olhos. Devemos olhos espirituais, fugir de ser errados, antes que seja tarde demais. Pois no grande dia, o dia do juízo final, o julgamento será sem misericórdia. Aconteceu depois o que com a família de Davi? 2 Samuel 13, versículo 1 diz: E aconteceu depois que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. Davi tinha várias esposas, naquele tempo era permitido. Acontece uma verdadeira tragédia na sua família. Seu casal de filhos comete incesto. O livro de 2 Samuel 13, 2 diz: E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Amon, filho de Davi, apaixona-se pela sua própria irmã. Eis aqui, irmãos, uma das consequências do pecado de Davi. No livro de Provérbios diz, Provérbios 26, 2: A maldição sem causa não virá. A virgindade de sua irmã Tamar seria um obstáculo para satisfazer os desejos carnais de Amon, pois naquela época, a mulher que não fosse virgem antes do casamento era uma desonra muito grande para a família. Amon deveria ter evitado de dar continuidade ao seu plano, porém preferiu aconselhar-se com seu primo do que buscar a face de Deus, e prosseguiu no seu pecado. Quando um cristão está às portas de cometer o pecado, dentro dele o Espírito Santo dá o alerta de perigo iminente. É o exato momento de ouvir a voz do Espírito Santo e dar um passo atrás. O livro de Salmos,
capítulo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho ímpios. Ele diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Devemos estar sempre bem longe do pecado, pois do contrário, podemos estar trazendo a espada para nossa casa, dando legalidade para que o diabo prossiga em destruir a nossa família. Pecado é algo que deve ser exposto diante de Deus e não deve se esconder nada. Pecado tem que ser confessado e arrependido diante do Senhor, pois do contrário, sua semente poderá pagar daqui a 20, 50 ou mais anos o preço do pecado que está sendo praticado por você hoje. O que aconteceu ainda mais à família de Davi? Depois que o seu filho Amon abusou sexualmente de sua própria filha, Absalão, que era irmão dela, por parte de mãe, mata Amon por vingança. Diante de todas essas consequências, fica a pergunta: valeu a pena pecar e adulterar com a esposa de Urias? A palavra de Deus nos alerta que não devemos cobiçar o que é do próximo. Deuteronômio 5:21 diz: Não cobiçarás a mulher do teu próximo. O homem casado pode encontrar a mulher mais linda do mundo. Já tem a dele, permaneça com ela. Mesma coisa a mulher, quando encontra aquele homem que parece bem aos seus olhos. Ele já é casado? Então já era. Você chegou tarde. Já tem dona. Não faça como Davi, não dê brecha ao diabo. A espada ainda permaneceu na casa do rei. Absalão depois tomou seu reinado. Foi só desgraça na vida de Davi. Sua filha foi estrupada, seu filho foi assassinado. A coisa foi terrível. Simplesmente por um ato: cobiçar a mulher do teu próximo e prosseguir em fazer o mal. Sentiu que algo não é de Deus? Pula fora, confia no Senhor e todo o seu entendimento e todo o seu coração. Deposite toda a sua fé nele. Se a palavra de Deus diz: não faça, então não faça. Mateus 5,37 diz: seis porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o passa disso é de procedência, convidando para uma reflexão e uma revisão completa em nossas vidas. Ele está nos convidando para olharmos para dentro de nós e verificarmos se estamos abrindo a porta para darmos legalidade para o diabo agir em nossas vidas. Lembre-se, a porta larga do pecado leva à perdição eterna. E a porta estreita e bem apertada nos leva à vida plena e segura com Jesus. Tem sido tentado, a coisa tem sido difícil para você e não consegue resistir ao pecado? Toma uma decisão séria com Deus ainda hoje. Deus mudará para sempre a sua vida. Eu te convido a fazer diante de Deus essa oração. Erga sua mão direita e ore comigo. Senhor, perdoa-me todos os meus pecados. Apaga de mim todas as minhas iniquidades. Lava-me, purifica-me de todas as minhas transgressões, pois as conheço muito bem. Mas diante de ti, Senhor, arrependo-me de todas elas. Crie-me um coração puro, reto e inabalável. Dê-me a alegria da tua salvação. Eu te convido a fazer morada interna em minha vida, o meu único e suficiente Salvador. Essa oração eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amado, peço que compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém.